Olá, estamos aqui dando sequência nessa nossa brincadeira, nesse nosso trabalho de aprendermos os 4 passos simples de tornarmos a nossa vida produtiva, de tornarmos a nossa vida autossuficiente, mais integrada, uma vida feliz, uma vida de realizações, usando da simplicidade que a vida nos oferece. Então nós demos para vocês os 4 passos, né, dessa simplicidade. O primeiro, nós já abordamos aí a cura das nossas relações. Os nossos relacionamentos ainda são muito doentios com relação ao passado. Muitos de nós ainda temos certas relações de karma, de ajustes com algumas pessoas. A nossa personalidade ainda interage fortemente com o oposto da personalidade do outro. E depois, o segundo passo que nós vimos foi o desapego. Nos desapegarmos de tudo e de todos para que nós possamos nos libertar dessa terceira dimensão, que é o sonho de consumo do nosso espírito, não ter mais necessidade de reencarnação. O terceiro passo também é bastante simples, né? Mas nós temos algumas dificuldades aí com relação ao nosso comportamento, vamos dizer, psicológico, a nossa personalidade. Então, quando a gente fala a respeito de perdão, tem gente que tem um chilique, inventa 1000 desculpas que não consegue perdoar, que na realidade não quer, vamos dizer, perdoar. Mas como é um tema por demais importante, né, na nossa trajetória, e perdoar é um ato de extrema inteligência, porque nós vivemos em faixas vibratórias, né? Então cada tipo de pensamento e sentimento gera uma faixa vibratória. Então quando você está numa faixa vibratória de retaliação, de briga, de vingança, há uma permuta entre as pessoas, a vida não vai para frente, a saúde fica comprometida. O perdão, ele ajuda também na cura de muitas das nossas doenças. Mas pela sua importância, nós vamos dividir o perdão em 5 itens. Nós vamos conversar 5 vezes a esse respeito. O primeiro item é exatamente observar as nossas vinganças subliminares. O dia inteiro nós nos vingamos de maneira disfarçada, de maneira escondida. Isso tem relação com a nossa educação, com o mascaramento, com a formação de várias personalidades. E aí nós mentimos para nós mesmos, que é a mentira mais cruel que nós pregamos a nós mesmos, sempre ocultas e escondidas essas mentiras através das desculpas e das justificativas, ou do conceito de normalidade, do conceito de todo mundo faz. Então comece assim uma emoção muito ligada à vingança, à retaliação, é exatamente a raiva, né? É uma emoção muito poderosa que pode, inclusive, ajudar muito quando nós aprendermos a dominar a nossa raiva. Nós podemos utilizar essa força, né, para uma evolução, para um progresso vamos dizer, muito mais rápido, muito mais intenso, muito mais forte. Mas é preciso que nós que a gente se desvende, que a gente comece a entender a origem, a razão da nossa raiva. Assim, onde nós mais nos vingamos, né, de maneira subliminar, nas relações afetivas, na vida em família e hoje também muito na vida laboral, no trabalho. Aquelas pressões, né? O indivíduo sob pressão, aquele chefe chato, aquele chefe agressivo, muitas vezes o sujeito podia executar a tarefa de uma maneira melhor e ele finge que trabalha, ele finge que desempenha e ele está se vingando. Um exemplo fácil que a gente usa também, né? Um exemplo de final de semana, de férias, de feriados prolongados. Você está naquela estrada parada, né? E o trânsito não anda, aí vem um espertinho, te corta pelo acostamento, depois começa a dar chance para andar
e aí você podia deixá-lo entrar na sua frente e você acelera um pouco para ele não entrar. Isso é vingança. Então comecem a analisar as pequenas vinganças que vocês praticam no cotidiano, nós todos praticamos, né? Para que depois nós possamos entender as nossas emoções, o nosso desejo de uso, como usamos a nossa raiva, como usamos o ressentimento, como usamos as nossas frustrações, como usamos a nossa tristeza, como usamos o nosso sentimento de vítima, tudo isso para expressar a nossa agressividade. Então, as pequenas vinganças que nós cometemos camufladas são uma agressividade contida, uma agressividade que vai muitas vezes nos agredir. Então, num primeiro momento, aquela criatura ainda, vamos dizer, muito infantil, ela tem raiva, ela está sob a ação de ressentimento, de vitimação, de qualquer coisa assim, aí ela queria se vingar do outro, mas ela segura isso e ela vai impactar esse processo no seu corpo. Ela queria agredir o outro, não é possível, por vários motivos, né? Um deles é o conhecimento da lei de causa e efeito, aí ela agride a si mesma, a pressão sobe, dor de cabeça, todos esses processos de somatização, como alterações de pressão, dores de cabeça, dor de estômago, tudo isso tem a ver com raiva e tem a ver também, né, com vamos dizer, com essa violência subliminar, de certa forma contida ou muitas vezes praticada. Então, bom trabalho para vocês, estudem-se, analisem-se, que esse processo pode avançar de uma maneira muito interessante. Aí depois, nas próximas etapas, nós vamos estudar o perdão condicional, aquele perdão que a mente perdoa e o coração ainda não assina embaixo, tipo, perdoa desde que não faça mais isso, perdoa desde que não me apareça mais na frente. Aí depois, uma outra etapa, e ao mesmo tempo, tudo isso pode ser feito ao mesmo tempo, em certas situações nós podemos trabalhar o perdão incondicional, a mente perdoa e o coração assina embaixo. Depois, em certas situações, nós não precisamos mais perdoar, porque a nossa consciência já se expandiu e aquela situação nós não entendemos mais como uma agressão, nós não entendemos entendemos mais como um mal feito a nós mesmos. E depois, o último estágio, que é o amor, é quando nós conseguimos perdoar aqueles que nos massacraram, nos machucaram, mas isso sempre utilizando uma forma moderna, que sempre existiu, né, que é a internet mental. Isso a gente vai conversar com vocês depois. Muita paz, muita luz e uma ótima semana para todos, e vamos começar a trabalhar muito nisso tudo. Muita paz, muita luz.